meditando nos 6 primeiros versículos e adentramos ao Salmo 95 para entender o Salmo no seu próprio contexto, para que pudéssemos caminhar. E hoje nós vamos caminhar aqui do versículo 7 ao final do capítulo 3. Vamos ler. Vamos reler aqui o capítulo 3, verso 1 e verso 6, para relembrarmos alguns conceitos. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. O texto de Hebreus, meus irmãos, ele trabalha em blocos onde o escritor dos Hebreus ele tem alguns propósitos para lidar com a problemática que eles estão enfrentando ali naquela década, um período de esfriamento, quando o texto é escrito para judeus, hebreus, judeus que professavam a fé, e que por meio da perseguição que eles estavam sofrendo por parte dos seus próprios parentes e amigos, familiares judaicos, quando um judeu se convertia ao cristianismo, um outro judeu não vendia mais no comércio para ele, os familiares não deixavam mais ele participar das festas familiares, festas judaicas, ele era tratado como um apóstata, ele era repudiado pela sua nação. Em Hebreus capítulo 10 vai dizer que alguns tiveram até os seus próprios bens tomados. Tinha alguns ciclos de perseguição por parte do Império Romano. Então ele era aquela pessoa que apanhava de todos os lados. Ele apanhava do Império Romano, ele apanhava dos judeus. Ele vivia por um período de perseguição ferrenha. E muitos nesse período, quando começa a caminhar para a segunda metade do primeiro século, muitos apóstolos vão morrendo, né? O próprio texto no capítulo 2 diz que eles não estavam mais naquele período de grandes prodígios, sinais. Algumas pessoas começaram a abandonar a igreja e ir para o judaísmo, ir para o templo, ir para as sinagogas. E o texto é escrito, o texto de Hebreus, né, num estilo literário de uma pregação, não como uma carta, não como uma epístola, mas como é dito, né, no final do texto de Hebreus, diz que é uma palavra de exortação, e é a mesma expressão que é usada lá em Atos, quando Paulo e Barnabé chegam na sinagoga, um rabino diz: se vocês têm alguma palavra de exortação, é uma expressão bem comum para uma pregação, vocês podem dizer, e Paulo começa a pregar ali na sinagoga. Então, no final de Hebreus, ele vai dizer que esse texto é uma palavra de exortação, é um texto como uma pregação. Temos todas as características de uma pregação aqui, tópicos sendo apontados. No primeiro bloco do capítulo 1 e 2, uma comparação de Cristo, apresentando ele como superior aos anjos, né? Aquilo que era muito apreciado no judaísmo. Os judeus estavam atrás de revelação de anjos. Eles queriam... e esse era um dos argumentos, eles saíam da igreja do Senhor, da adoração, para ir para a sinagoga, para, quem sabe, um anjo falar conosco, né? Vocês devem lembrar da cena, eu mencionei isso aqui no domingo passado, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está diante de um julgamento, uma cena que ele vê que ele está prestes a ser condenado, e ele vê que parte do plenário é de fariseus e parte de saduceus. Ele diz: olha, eu sou fariseu dos fariseus, acredito na ressurreição. E aí, quando ele disse isso, acabou o julgamento, começou uma confusão entre eles, porque os fariseus diziam: será que um anjo apareceu a ele e trouxe alguma revelação? Então, ele sabia disso, dessa apreciação, e ele usou isso porque isso era comum no meio da comunidade judaica. O capítulo 1 e capítulo 2 apresenta Cristo superior aos anjos. Capítulo 3 e capítulo 4 apresenta Cristo superior a Moisés. Assim como no capítulo 1 e 2, vários textos do Antigo Testamento foram citados, mas um texto em particular dialoga com essa temática dos anjos, é o Salmo 8.
Também há um texto num bloco do capítulo 3, capítulo 4, que vai ser citado várias vezes. Se você olhar, inclusive, no rodapé da sua Bíblia, você vai ver quantas vezes o Salmo 95 ele vai ser citado. Capítulo 3, verso 7 ao 11, é o Salmo 95, um grande trecho, né? O versículo 15, novamente, cita um trecho do Salmo 95. Se você adentrar no capítulo 4, versículo 3, novamente o Salmo 95. No capítulo 4, versículo 7, novamente um trecho do Salmo 95, e além de várias alusões, várias referências a conceitos que estão no Salmo 95, porque o que o autor aos Hebreus está fazendo, nesse bloco do capítulo 3 e 4, é citar, explicar e aplicar as verdades do Salmo 95 para o contexto em que eles estavam vivendo de esfriamento, né? Eu disse isso no domingo passado. O que nós faríamos, meus irmãos, em um contexto em que pessoas estavam abandonando a adoração ao Senhor, apreciando aquilo que era de inferior glória? O que nós poderíamos fazer de mais eficaz para fazer com que pessoas compreendessem a glória de Cristo? O autor aos Hebreus, ele não fez nenhum movimento pragmático, ele fez uma exposição da glória de Cristo, explicando a palavra do Senhor. Ainda que nós possamos ver e entender como o texto de Hebreus é um texto complexo, texto denso em muitas áreas, o texto foi escrito para alimentar um povo que estava esfriando, apreciando aquilo que era de glória inferior, em detrimento daquilo que é superior, né? Por isso, quando você atenta para nessa estrutura de pregação, capítulo 3, você percebe que no verso 1 ao verso 6 nós temos uma introdução desse tema que ele quer desenvolver. Ele vai fazer uma comparação de glória superior para algo glorioso, mas inferior. Então, é uma comparação em Hebreus 3, do verso 1 ao 6, entre duas coisas boas. Não é entre uma coisa boa e uma coisa ruim, mas ele vai comparar uma coisa boa, que é o ministério de Moisés, com aquilo que é superior, que é o ministério de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. E a partir daí ele fazia algumas citações. Verso 7 e verso 11 é a citação do Salmo 95. Para, no verso 12 ao 14, ele fazer a aplicação, a exortação. Novamente ele vai citar capítulo 3, verso 15, um trecho do Salmo 95, interessante que um trecho já citado, para no verso 16 ao verso 19 ele fazer uma nova exortação, uma nova aplicação. Então, meus irmãos, na introdução, em capítulo 3, verso 1 ao 6, ele vai comparar a glória de Cristo com a glória de Moisés. Ele vai dizer que Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão. Apóstolo é aquele que foi enviado pelo Pai. O significado de apóstolo é ser enviado. E o sumo sacerdote é aquele que nos representa. Ele vai ao Pai como representante nosso. Ele vai, essa é a nossa segurança. Nós só podemos já chegar a Deus por meio de um mediador, que é Cristo, e ele é o sumo sacerdote. Todos aqueles que foram sumos sacerdotes na estrutura da história bíblica, na Antiga Aliança, foram apenas representantes, figuras que representavam o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. Moisés, Arão, todas as figuras do Antigo Testamento, eles eram apenas representações daquele que é perfeito, daquele que é singular, daquele que pode ser de fato o único mediador. E Cristo é o único mediador da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado de maior glória do que Moisés, né? Nós já tratamos desses versículos no domingo passado, mas há um detalhe aqui, uma ironia na citação, que eu não mencionei no domingo passado e eu gostaria de mencionar. Ele diz, olha, ele faz uma comparação, a princípio uma comparação de igualdade, que Cristo é fiel, assim como Moisés foi fiel àquele que o constituiu. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Esse trecho, meus irmãos, ele é uma citação de Números capítulo 12, versículo 7. Naquele contexto, Arão e Miriam se levantaram para dizer
que Moisés não deveria liderar o povo. Eles questionaram, né, o casamento de Moisés e eles queriam tirar a liderança de Moisés. E a resposta de Deus é que Moisés era fiel em toda a casa porque ele via Deus face a face. Porque Moisés recebeu do Senhor a revelação. Por ele ter essa revelação, era exatamente por isso que ele era fiel. A ironia é que é exatamente isso que eles estão fazendo ao abandonarem a adoração de Cristo e irem para o judaísmo. Esse questionamento que as pessoas estão fazendo contra Cristo, isso já foi feito por Moisés e Miriam, lá em Números 12, versículo 7. E é o versículo que está sendo citado para falar sobre a fidelidade de Moisés, mas mais ainda sobre a glória de Cristo, a fidelidade de Cristo. Moisés foi fiel em toda a casa, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Então, na ilustração, aquele que constrói a casa, ele tem maior glória do que a própria casa, porque ele teve a ideia. Você pode destruir a casa, ele pode construir 2 ou 3 casas iguais. É nele que está a sabedoria, e a ilustração visa mostrar, olha, ainda que Moisés foi fiel, que o seu ministério foi eficaz, você não pode comparar Moisés com aquele que é o construtor, aquele que é o criador, é o próprio Deus, Cristo. Ele tem glória superior. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Esse versículo 5 é importante para o nosso entendimento do bloco em diante. Todo o ministério da antiga aliança, meus irmãos, todo o ministério de Moisés, na estrutura do tabernáculo, na estrutura do templo, ele tinha um foco naquilo que era futuro. Ele falava sobre aquilo que viria, sobre a glória daquele que viria. O próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele diz que viria um profeta semelhante a mim, de glória superior. Moisés, Davi, Arão, todos eles falavam sobre essa glória desse tempo futuro. Esse momento glorioso em que Mateus 13, o Senhor Jesus, ele diante dos apóstolos diz, olha, muitos profetas e justos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Ele estava alertando os apóstolos para que eles entendessem a glória do momento da nova aliança. Para que eles entendessem o estágio superior nesses degraus da história da redenção. Agora, imagine que Deus fez uso, meus irmãos, de figuras, de símbolos e de profetas que traziam revelações parciais, progressivas, ao longo da história do Antigo Testamento, com o propósito de chegar em um momento que é o ápice na história da redenção, antes da segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ele é o ápice no que diz respeito de revelação e de estágio da redenção. É o momento mais glorioso na história do povo de Deus, é o momento após a vinda de Cristo. E o povo, ao não compreender aquilo que é superior e aquilo que é inferior, eles abandonaram a adoração simples para ir para a sinagoga, para buscar novas revelações, né? É interessante que nós vemos hoje, né, vários irmãos piedosos, tementes a Deus, crentes sinceros, e que não compreendem essa estrutura progressiva do pacto, eles estão atrás de novas revelações, ou outras igrejas que estão atrás de uma estrutura litúrgica bem visível, né? Uma toalha na mesa, né, que representa vários símbolos, um candelabro, alguns botam vestes sacerdotais, alguns botam elementos litúrgicos para representar, né, uma riqueza litúrgica. Ao fazer isso, eles não entenderam aquilo que teve lugar no passado, no degrau anterior da história da redenção. E agora eles estão abandonando aquilo que é superior, aquilo que Moisés quis chegar, aquilo que o profeta Daniel no capítulo 12 diz, Senhor, eu estou ouvindo essas profecias, mas não entendo. O Senhor disse, não é para os seus dias, é para os dias futuros. Aí o povo vai entender, mas você está nesse cenário, você não vai compreender. E o que parece é que quando nós não compreendemos essa comparação de glória superior com inferior, nós começamos a apreciar aquilo que é inferior.
E o autor dos Hebreus está explicando as verdades aqui para que eles pudessem entender aquilo que é superior. Nós dissemos isso no último domingo e que o versículo 6 é um versículo que é para onde ele está conduzindo em todo o texto de Hebreus. E nesse bloco do capítulo 3 e capítulo 4, ele vai repetir o ensino no verso 14, nós vamos ver. Mas é a seguinte verdade, que os salvos pela graça são aqueles que perseveram. Nós somos salvos não pelas obras, não pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Mas a verdade bíblica que é estabelecida em Hebreus e em todas as Escrituras é que os salvos são aqueles que perseveram. O versículo 6 diz: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Muitas pessoas estão apreciando o judaísmo e algumas pessoas chegaram até a apostatar. E o argumento em Hebreus é exatamente esse. O crente verdadeiro, ele não apostata. É aquele que, salvo pela graça, ele persevera diante das dificuldades, diante do sofrimento, diante da perseguição. É aquele que continua firme, apreciando a glória de Cristo, apreciando a grandeza de Cristo diante de todos os tesouros desse mundo, comparado com até mesmo as revelações anteriores que vieram do próprio Deus, mas que são revelações parciais, comparado com todos os profetas e instrumentos que foram levantados pelo próprio Cristo, mas que são pessoas inferiores, com ministérios inferiores do que o próprio Senhor. Aqui nós entramos no segundo trecho do texto, versículo 7 ao versículo 11, que é uma citação do Salmo 95. O Salmo 95, meus irmãos, é um salmo em que chama, como nós vimos no último domingo, as pessoas a adorar o Senhor em santa convocação. Hoje existem problemas de pessoas que abandonam o culto. Nos dias de Davi também existia. Ele precisou escrever o Salmo 95. O Salmo 95, ele tenta argumentar diante das pessoas que estão na terra, já passaram do problema do deserto, estão vivendo dias favoráveis. Os dias de Davi foram dias em que Israel conseguiu derrotar todos os inimigos e que eles tiveram abundância de bens. Dias como nenhum outro na história de Israel foram os dias de Davi. Um homem abençoado pelo Senhor, o rei que temia o Senhor e que conduzia o povo tanto em guerras para derrotar os inimigos, como a avançar na adoração. Mas nesses dias o povo estava abandonando a adoração ao Senhor e ele passa a convocar. É um salmo de santa convocação, né? Ele passa a convocar e estabelecer argumentos e explicar como deve ser a convocação, como deve ser essa adoração ao Senhor, essa reunião solene. Deveria ter a alegria. Um dos aspectos do Salmo 95 é que nesse dia deveríamos cantar com alegria. Nós vamos ao culto para cantar com alegria. Esse é um dos propósitos em nós irmos ao culto, não é para ficarmos silentes, mas Deus nos convoca, Deus exige cânticos com alegria e Deus exige adoração com reverência. Dois elementos que são apresentados no Salmo 95: alegria e temor. Cânticos e ouvir a pregação da palavra, porque nós somos ovelhas para sermos alimentados pelo nosso pastor. Mas o trecho final do texto do Salmo 95 é uma exortação. Depois dele explicar o que deve acontecer no Salmo 95, no culto, ele passa a exortar, e é exatamente esse trecho da exortação que o autor dos Hebreus traz para o contexto, né? E aqui a dificuldade ela começa a se apresentar, porque o salmista Davi, ele, para exortar o povo que naqueles dias estavam abandonando o culto, ele volta os seus olhos lá para Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 14. Ele pega duas situações do Antigo Testamento para dizer: olha, vocês que estão deixando de cultuar, vocês são parecidos com aquele povo de Êxodo 17 e de Números capítulo 14. Agora o autor dos Hebreus pega o Salmo 95 e ele vai correlacionar: olha, o povo que está abandonando o culto, indo para o judaísmo, apostatando ou esfriando na fé, eles têm o mesmo problema do Salmo 95, de Números 14 e de Êxodo capítulo 17.
dessas circunstâncias, ele está trazendo tudo para exatamente exortar o povo do Senhor. E ele diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. O texto foi escrito por Davi, mas esse é um conceito claro na Escritura, a própria Escritura atesta que a Escritura é palavra de Deus, é voz do Espírito Santo. O autor aos Hebreus não está preocupado com aquele que é o autor secundário do texto. Davi foi usado como um instrumento de Deus para escrever aquilo que o Espírito Santo disse a ele. Mas a fonte primária desse ensino é o Senhor. O Espírito Santo estava usando Davi para dizer, olha meus irmãos, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como foi, e é interessante, ele faz algumas mudanças na citação, porque se você olhar para o Salmo 95, diz lá, como foi em Massá e Meribá. Aqui ele pega apenas o conceito e ele diz como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Ele faz referência lá a Êxodo capítulo 17. Logo depois, que eles cruzaram o Mar Vermelho, viram muitos milagres e eles disseram, nós estamos com sede. Deus não está no meio de nós. E eles começaram a reclamar de Deus, começaram a murmurar ao Senhor. Eles se rebelaram contra o Senhor. O Senhor disse, hoje nós ouvimos a sua voz, não endureçam o coração. A Escritura, meus irmãos, ela apresenta o pecado como algo muito perigoso. O pecado, ele nunca passa sem deixar rastro. Ele sempre deixa rastro. Nós confessamos, nos humilhamos, buscamos no Senhor a restauração, o perdão. Mas nós não podemos tratar o pecado como uma simples matemática em que nós erramos, pedimos perdão e tudo volta a ser como era antes. As coisas não funcionam assim. Alguns pecados, eles trazem implicações terríveis para toda a vida. O pecado que o povo de Israel cometeu fez com que eles passassem 40 anos no deserto. A entrada na terra atrasou na perspectiva humana. Atrasou por 40 anos e eles morreram, eles se arrependeram, se humilharam, mas Deus disse, tudo bem, mas vocês não vão entrar na terra. Moisés cometeu um equívoco. Quando Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha e ele pediu perdão. Deus disse, eu te perdoo, mas você não vai entrar. Davi pediu perdão pelo sangue que ele derramou, mas Deus disse, eu te perdoo, mas você não vai construir o templo. Existem implicações sobre o pecado, porque o pecado ele causa uma desordem, ele causa um rastro terrível. E uma das terríveis consequências do pecado, meus irmãos, é que ele vai como que trabalhando o coração em um processo de endurecimento. A Bíblia apresenta esse conceito de que o endurecimento é um estágio avançado. É um estágio onde uma pessoa, depois de cometer uma vida de imoralidade, de pecado, de rebeldia, ele chega a um ponto em que ele mais não se quebranta diante da palavra de Deus, ele não mais teme, ele fica alienado diante da verdade, ele não mais chora diante da exortação, ele não mais se quebranta diante do Senhor, ele não mais se humilha. Ele fica endurecido, impenetrável. Ele não tem mais prazer diante de Deus, não mais prazer diante de ouvir a sua palavra. E é interessante que o texto aos Hebreus ele é escrito para o povo de Deus. Davi estava escrevendo o Salmo 95 para o povo de Deus. E ele está dizendo, tomem cuidado, para nós não cairmos num processo de endurecimento. Isso, meus irmãos, não tenhamos dúvida. Todos nós, criança, idoso, pastor, presbítero, diácono, novo convertido, antigo convertido, todos nós temos total capacidade para destruir as nossas vidas e destruir aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós temos toda essa capacidade. Capacidade de ainda que anos estejamos adorando ao Senhor, chegarmos a um estágio de endurecimento, não mais querermos ler a palavra de Deus, não mais queremos orar, não mais queremos adorar o Senhor. Podemos chegar nisso. E é por isso que precisamos tanto ouvir isso. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, como no dia da tentação no deserto. É interessante como muitas vezes nós lemos histórias passadas da Bíblia ou outras histórias e nós
temos facilidade para julgar as situações e ver aquilo que estava certo, aquilo que estava errado. Mas como nós temos dificuldade de nos colocarmos naquela cena, sendo aquela pessoa que fez exatamente a coisa errada, né? Parece que a nossa tendência é ler a história bíblica ou a história da humanidade como uma criança vê um desenho animado, né? Que vê dois personagens, o herói e o bandido. E nós, muitas vezes, nos enquadramos sempre na figura do herói, na figura daquele. O que Davi está fazendo e o que o autor dos Hebreus está fazendo é dizendo, olha, vocês são parecidos com aquele povo do deserto que não quis entrar na terra. Vocês são parecidos com aquele povo que não queria adorar nos dias de Davi, não querendo ir para o culto. Não sejam duros como foi aquele povo. Davi está dizendo para os crentes, o autor dos Hebreus está dizendo para os crentes, olha, tomem cuidado para vocês não serem semelhantes. Os pais de vocês, né, o judeu, ele é um povo que valoriza os pais, né, a história passada. Quando eles falam de pais, eles estão falando dos avós, eles estão falando dos patriarcas, eles estão falando da estrutura genealógica. E o texto diz, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Eles viram, meus irmãos, a terrível ira do Senhor sobre o povo de Deus. Eles viram a mão pesada do Senhor, como Deus disse, olha, vocês foram rebeldes, vocês não quiseram ouvir a minha voz, vocês reclamaram, ainda que o texto de Êxodo 17 é citado naquela cena que eles pedem água, mas ele faz uma alusão a Números 14, quando o povo diz, eu não quero entrar na terra. E essa é a característica que o texto vai dizer, eles eram caracterizados como pessoas de coração duro, pessoas que tinham tendência para se desviar de Deus, eles se rebelaram. Aquele evento em particular de Êxodo 17 era apenas uma evidência do que era o coração deles, de como eles eram difíceis de ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós não nos quebrantamos mais diante da palavra de Deus, esse é um grande perigo que nós podemos cair e podemos chegar a um processo de endurecimento. O povo de Deus, uma hora estava adorando ao Senhor. Quando Moisés sobe ao monte em Êxodo 24, poucos dias depois eles já estão adorando o bezerro. 40 dias depois Moisés desce em Êxodo 32 e vai se encontrar com um povo instável. Um povo que uma hora está bem, uma hora está se rebelando. Nós nos arrependemos, não queremos fazer mais isso. Eles chegam em Levítico capítulo 10 e inventam uma nova adoração. Eles chegam em Números capítulo 13 e eles reagem com rebelião. Vários episódios de rebelião são vivenciados, praticados pelo povo. Porque eles vão colocando. E Deus fez 40 anos de juízo para o seu povo. Não, o argumento aqui é que eles deveriam entender isso. Não foi a ira de Deus para com os ímpios, para com os pagãos. Não foi a ira de Deus para com as pessoas que estavam fora da igreja. Foi a ira de Deus para com aqueles que saíram do Egito, que estavam no deserto, aqueles que estavam ouvindo Davi. Eles liam o Salmo 95, Davi escreveu, e foi a ira de Deus sobre esses que professaram Cristo, que abandonaram a estrutura judaica para ir a Cristo e agora estavam voltando. E ele está exortando, toma cuidado. Assim como nós dissemos na leitura do Salmo 95, o versículo 10 diz, por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conhecem os meus caminhos. Duas características o Senhor define sobre aqueles que abandonam o culto ao Senhor. Apostatam a fé, buscam movimentos de glória inferior, novas revelações ou estrutura litúrgica. O Senhor diz, olha, o coração deles sempre se afasta de mim, é a primeira característica. Pessoas que sempre são tendenciosas a se afastar. E isso, meus irmãos, eu já disse algumas vezes aqui, a definição de temor ao Senhor é aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. A criança, até ela chegar à maturidade, ao temor do Senhor, ela precisa ser continuamente vigiada.
até que ela chegue ao momento em que ela tem um temor do Senhor no seu coração e ainda que seu pai e sua mãe não estão por perto, ela vai obedecer por causa do temor ao Senhor. Não é porque as pessoas estão me vendo, é por causa que eu sei que Deus está me vendo, eu tenho o temor do Senhor. Eu temo o Senhor e por isso eu não preciso me afastar continuamente. Israel precisava continuamente ser trazido. Ele precisava continuamente ser exortado. Ele andava bem e de repente ele começava a praticar novidades. Esse é um problema da nossa geração, um anseio contínuo por novidades. Uma novidade na adoração, uma novidade na vida conjugal. As pessoas não se contentam com aquilo que é antigo, com aquilo que é passado. Eles querem novos métodos, novas maneiras. A Escritura diz que eles sempre são tendenciosos a se afastar. As novidades existiam, meus irmãos, nos dias de Êxodo, nos dias do Salmo 95, nos dias do primeiro século, existem nos dias de hoje, porque o ser humano é isso, ele quer novos caminhos, ele quer dirigir os seus próprios caminhos. Nós lemos em Jeremias capítulo 2, na leitura continuada, eles querem dizer, não queremos mais ouvir a tua lei, nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. Esse é o retrato de um povo. E aí Deus diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ira de Deus, quando Deus quer enfatizar uma verdade, isso é o que diz em Hebreus capítulo 6, ele faz um juramento. A sua palavra é a verdade, não necessita de acréscimo. Mas Deus diz que quando ele quer enfatizar algo, mostrar como isso deve estar em destaque, ele diz, eu juro por isso. Eles deveriam entender como era terrível aquela sentença de passar 40 anos no deserto, não entrarão no meu descanso, não entrarão na terra. Descanso significa terra. E o mais terrível desse juízo é que o juízo é para aqueles que não queriam entrar na terra. E entenda, entrar na terra significa, no contexto da antiga aliança, ir para um culto onde eu vou conhecer a Deus mais profundamente. Porque entrar na terra significa que Deus disse, entre lá, porque lá eu vou dar a conhecer o meu nome. Hoje nós não precisamos ir para Israel, para qualquer terra, mas no processo da revelação, entrar na terra significava, eu quero conhecer a Deus mais intensamente. E eles disseram, nós temos medo, nós queremos nos afastar de Deus. Aí Deus disse, vocês querem se afastar de mim? O juízo para vocês vai ser, vocês vão ficar longe de mim. O juízo do Senhor para aqueles que querem se afastar de Deus é exatamente não deixar eles conhecer mais da glória do Senhor, afastar eles de Deus. E o que é que o homem consegue longe de Deus? A vida dele vai ser um deserto. O deserto é um local que representa exatamente esse conceito de angústia, de dor, de privação. Não é um lugar onde eles podem encontrar deleite na vida. Eles vão viver em angústia, eles não vão encontrar descanso para a alma. Que interessante, né? O culto, ele é exatamente o lugar onde nós vamos encontrar descanso. Aí Davi, com todo o entendimento teológico que o Espírito Santo havia dado a ele, ele percebeu que a entrar na terra que os povos não estavam querendo entrar, o chamado que estava sendo recusado pelo Senhor, era mesmo o ato das pessoas que estavam evitando ir para o culto na santa convocação. Ele diz, olha, cuidado, porque vocês vão terminar sendo afastados do descanso, daquele que quando nós entramos, meus irmãos, na santa convocação, nós estamos buscando descanso para a nossa alma, deleite para a nossa alma. Não é o descanso, como alguns entendem, que o dia do Senhor é um dia para dormir. Talvez é o dia mais cansativo que nós possamos ter, porque nós vamos afadigar nossa mente. Não acordar cedo para preparar, nós vamos preparar toda a família para estar no dia do Senhor, para refletir, para meditar, para cansar, mas o deleite é algo que parece contraditório. O nosso cansaço físico, ele vai produzir um deleite para a nossa alma, um descanso para a nossa alma, inexplicável. As nossas dores, ansiedades, elas serão depositadas diante de Deus. Nós encontraremos descanso. Diante dessa citação, o que é que o problema do Salmo 95 tem a ver com os irmãos de Hebreus? Ele passa a exortar, verso 12 ao 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. O autor dos Hebreus olha para aqueles que estão lendo
que professaram Cristo. E ele diz uma verdade, meus irmãos, que é a verdade mais simples e mais importante que nós precisamos caminhar com ela como cristãos. Nunca chegue no momento da sua vida e ache que você já está estabelecido de tal modo que você não pode se apartar de Deus. O autor dos Hebreus está dizendo, tenham cuidado. Porque se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, nós vamos assimilar conceitos pervertidos, nós vamos abandonar a nossa oração, nós vamos abandonar o temor do Senhor, nós vamos abandonar os bons costumes, nós vamos assimilar ideias traiçoeiras, caminhos traiçoeiros. E o povo de Deus precisa disso, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Tenham cuidado, irmãos, para que cada um de nós, o nosso coração não seja mau, porque, meus irmãos, não nos enganemos, um dia você assimila um conceito, um dia você está praticando algo errado, outro dia o seu coração está completamente empedernido, endurecido, orgulhoso. Cuidado para não ter um coração mau e descrente. Cuidado. Cuidado, porque onde é que termina o coração daquele que acha que a lei do Senhor não precisa ser obedecida? Aquele que é bem flexível, aquele que acha que pode viver uma vida longe dos caminhos de Deus. Como que termina a família dele? Como que termina os seus dias? Termina uma desordem, termina em sofrimento, termina em perder o sono. O pecado parece algo tão proveitoso. O pecado tira nosso apetite, o pecado tira o nosso sono, o pecado tira a nossa paz, o pecado tira a nossa família, o pecado destrói a nossa vida. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, meus irmãos, é exatamente isso. Ele se apresenta como uma proposta tão positiva, tão enganosa. O pecado é como Satanás, o seu argumento. Satanás disse, olha a mulher, e a mulher passou isso ao homem, o homem também assimilou esse conceito de que ao pecarem, eles teriam mais sabedoria, eles teriam lucro. Eu vou cometer algo, mas isso vai me fazer bem, isso vai trazer mais alegria. Como o pecado é enganoso, meus irmãos. Não há nada mais ilusório do que o pecado. A proposta do pecado é que você vai ser mais feliz ao cometer pecado. E se você cair nessa armadilha, nesse engano, você for ludibriado por essa proposta do pecado que está no mundo, que está em Satanás, você pode chegar a esse perigo, o perigo do endurecimento. Cuidado para você não ser endurecido. Cuidado para você não entrar num ciclo vicioso, você perder. Não sei se você já ouviu relatos de pessoas que abandonaram o culto por 2 anos, 3 anos, saíram, se apartaram e depois eles voltaram, tentaram voltar para a igreja. Essas pessoas, geralmente, eles dizem assim, eu estou voltando, mas eu não consigo mais sentir prazer na adoração, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ter prazer de cantar. E eles sentem uma dificuldade tremenda, eles estão num processo de endurecimento, eles pecam agora com naturalidade. Nem peso na consciência tem, eles vivem 2 vidas, vivem uma vida escondida porque eles estão endurecidos. Novamente o alerta no verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nós não podemos negar. Salvos pela graça, a verdadeira igreja, aqueles que compreenderam a glória de Cristo, não são aqueles que abandonam Cristo para apreciar as coisas desse mundo. E digo mais, aqueles que compreendem a glória superior de Cristo, não vão descer o degrau para apreciar aquilo que está no degrau inferior da história da redenção. Ao compreender a glória da riqueza, das verdades do Evangelho, do significado daquilo que foi representado no Antigo Testamento, você não vai querer mais ao degrau anterior. Como o autor dos Hebreus está lutando na argumentação para fazer com que esses irmãos eles desistam desse processo.
E ele lida com um problema terrível. É que a dificuldade doutrinária, ela traz consigo uma dificuldade de assimilar mais riqueza doutrinária. Ele vai dizer isso em Hebreus capítulo 6. Eu queria ensinar para vocês alimento sólido, mas eu tenho que dar leite, porque vocês não conseguem assimilar. Porque o bom ensino, meus irmãos, a boa doutrina, quando ela encontra um coração despreparado para ouvir a boa doutrina, até a boa doutrina é vista como algo pervertido. Você pega um recém-nascido e dá a ele uma feijoada, ele vai vomitar. Mas não é que a feijoada ela não tem nutrientes. É que o recém-nascido ainda não está preparado para receber. O problema está na falta de maturidade do recém-nascido. O problema não está na feijoada. O Senhor Jesus Cristo ele disse algo semelhante em João capítulo 16, dizendo, olha, depois de 3 anos com os apóstolos, ele disse, muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, para ensinar vocês, mas agora vocês não podem suportar. Como, meus irmãos, as pessoas não podem suportar aquilo que é santo, aquilo que é puro? É porque o nosso coração é carregado de falsos conceitos, né? Falsas ideologias. E às vezes nós ouvimos uma boa doutrina, um bom ensino, e as pessoas ficam revoltadas. Elas ficam iradas. Muitas vezes as pessoas pegaram em pedra depois de Cristo ensinar a verdade mais gloriosa. O próprio Deus, as pessoas pegaram em pedra. O crime em que levou Cristo a ser crucificado foi um crime de heresia. Ele foi condenado por heresia, tratado como um herege. Como alguém que ensinava aquilo que é errado. E a verdade, meus irmãos, é que nós não podemos apartar da glória de Cristo. Porque a marca da verdadeira igreja é aquela que persevera, que guarda firme até o fim a confiança. Nós estamos no estágio mais sublime da história da redenção. O que nós precisamos conhecer é conhecer mais de Cristo. Conhecer mais da sua beleza, da sua glória. Nós precisamos orar como o apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 1 e capítulo 3, para que os nossos olhos e o nosso coração sejam abertos na altura, na profundidade, na grandeza, na largura, no comprimento, para que possamos compreender da plenitude de Cristo. Não é um outro ensino. Ele está orando para que os receptores possam compreender a glória daquilo que é ensinado. Não é que vai ser ensinado algo novo, mas é porque nós muitas vezes não nos apercebemos. E aí as pessoas vão a Cristo, ouvir a exposição da palavra e dizem, não, nós queremos novas revelações. Eles vão àquilo que é superior e não conseguem compreender. E eles tratam como superior aquilo que é inferior. Falta compreensão da glória de Cristo. Mas agora, no avançar da sua argumentação, ele vai repetir um versículo e ele quer fazer como que um destaque sobre esse versículo. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Está claro, né, meus irmãos, como esse versículo ele deve ser destacado na nossa leitura desse bloco. Ele vai repetir novamente no final do capítulo 4. O perigo, meus irmãos, de nós ouvirmos Deus e não atentarmos, sermos endurecidos. O perigo de nós sermos semelhantes à geração do deserto. Mas o que é que ele quer chamar a atenção com essa repetição? Perceba a explicação que ele faz do verso 16 ao verso 19. E quem foram os que ouviram e se rebelaram? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, meus irmãos, olha, eu estou falando para vocês sobre a ira de Deus, eu estou falando para vocês sobre o juízo de Deus, sobre 40 anos, sobre os perigos de nós nos desviarmos, mas contra quem Deus falou isso? Contra quem Davi falou isso e contra quem Deus falou isso lá em Êxodo 17 e Números 14? Não foi contra os que ficaram no Egito, foram os que saíram do Egito. Ele diz, não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Lá no Egito, meus irmãos, a palavra foi pregada por intermédio de Moisés, que usou como mediador Arão, como boca. E ele falou sobre a salvação pela graça, a redenção, o chamado de Deus para a adoração. E, paralelamente, se levantaram magos e feiticeiros e faziam as suas magias, tentavam fazer os seus prodígios. E Deus permitiu que assim eles fizessem, para que o povo pudesse escolher a idolatria, a incredulidade ou seguir a voz de Deus. Alguns seguiram
aquele ensino a não crer no Senhor, e Deus estabeleceu como ato final, né, a celebração da Páscoa, matar o Cordeiro, colocar o sangue nos umbrais, celebrar a Páscoa, crendo naquele que é o Cordeiro de Deus. E o povo que creu, fez a celebração, creu no Senhor e foram libertos, os crentes foram libertos. E ele está dizendo, sabe quem foram os rebeldes desse texto? Foram as pessoas que estavam no meio do arraial do povo de Deus, não foram os que ficaram. Aqueles já eram rebeldes. Não é esse tipo de rebeldia da incredulidade que ele está tratando, é a rebelião que há no meio do povo de Deus, quando muitas vezes nós não queremos nos ouvir a voz do Senhor, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Não é a ira, meus irmãos, que ele está falando sobre a ira daquelas pessoas que caíram lá no Egito, que foram punidos, os primogênitos que foram mortos, aquelas pessoas que ficaram lá. Não é sobre essas pessoas, é sobre aqueles que saíram, aqueles que eram para entrar na terra prometida e morreram no deserto. E não desfrutaram daquilo que era o mais precioso, que era conhecer Deus mais profundamente na presença do Senhor. Chegou um momento em que, em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse, tá bom, Moisés, eu perdoo você e perdoo o povo, mas eu vou me afastar de vocês e vou levar um anjo para conduzir vocês para entrar na terra. Moisés disse, Senhor, eu não quero sair daqui. Eu prefiro estar com o Senhor do que andar, ir para a terra e não ter o Senhor. Moisés pediu, eu quero estar com o Senhor, e o Senhor teve misericórdia e disse, tá bom, Moisés, eu vou andar no meio de vocês, eu vou estar perto de vocês. Mas exatamente esse povo não compreendeu, e o verso 18 diz, e a quem jurou que não entrariam no descanso, senão os que foram desobedientes. Que perigo, meus irmãos, temos nós, como arraial do povo de Deus, de cairmos em um processo de endurecimento. Começarmos a cometer o pecado, a persistir no pecado, a não nos humilharmos mais diante de Deus, a não nos quebrantarmos mais diante de Deus, e chegarmos em um estágio como esse povo que participava do culto, que saiu do Egito, que chegou lá, ou o povo dos dias de Davi, o povo que estava lá na terra adorando a Deus, mas começou a se apartar do Senhor. Que perigo nós temos, todos nós temos um perigo de endurecermos o nosso coração e destruirmos a nossa vida. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque eles não creram nas promessas. Eles foram incrédulos. Ele está dizendo, esse é um pecado, meus irmãos, que nós podemos cometer, né? Nós somos crentes porque professamos a fé, mas nós podemos cometer pecado de incredulidade. Não crer nas promessas do Senhor, não crer nos mandamentos de Deus, que o mandamento é bom, que o mandamento é puro, que nós devemos andar no temor do Senhor. Nós começamos a cometer pecados de incredulidade. Nós vamos pouco a pouco nos apartando do Deus vivo. E a exortação é cuidado para não endurecer o seu próprio coração. Que conclusões nós podemos extrair desse texto, meus irmãos? Eu creio que, em primeiro lugar, precisamos compreender essa verdade das Escrituras. A Bíblia, ela foi nos dada, as histórias e os atos de Deus, eles foram nos dados progressivamente. Estágios foram estabelecidos para chegar em um momento que é o ápice da história da redenção, que é Cristo veio e nos ensinou a sua glória. Ele operou a sua obra, que é a obra mais importante da história da humanidade, e ele morto na cruz e ressurreto, assunto aos céus. E ele nos trouxe a revelação mais densa, o ensino mais glorioso, que é a sua palavra, e é nessa verdade que nós temos que agora nos deleitar. Ouvir a sua verdade, conhecer a sua verdade, participando de um culto simples, sem estrutura litúrgica, sem representações que faziam parte do período da infância, para chegar agora numa adoração onde tem a pregação da palavra como centro, porque na pregação da palavra nós buscamos meditar na voz de Deus, naquilo que Ele nos alimenta, naquilo que Ele nos ensina. Nós não estamos mais atrás de novas revelações, não estamos atrás do simbolismo da antiga aliança. Nós estamos agora no ápice da história da redenção, numa adoração simples para ouvir
palavra de Deus, as explicações da palavra de Deus para compreendermos a riqueza da sua glória. Precisamos, em segundo lugar, meus irmãos, além de compreender a glória superior do período em que estamos vivendo, compreender a conexão que existe entre gerações. Esse é o exercício exegético que Davi está fazendo no Salmo 95. Vocês que não estão vindo para o culto, vocês são exatamente iguais àquele povo do deserto que não quis entrar na terra. O autor aos Hebreus está agora dizendo, vocês que estão indo para o judaísmo, vocês são iguais àqueles que não querem vir para o culto e àqueles que não queriam entrar na terra. Como nós temos dificuldade, né, meus irmãos, de reconhecermos as nossas faltas, reconhecermos que muitas vezes nós olhamos para os outros, para os seus erros, para as suas faltas, e de maneiras distintas, com características distintas, mas nós somos semelhantes a eles. Nós cometemos talvez erros de uma forma diferente, mas nós somos parecidos, nós estamos cometendo e nós somos classificados como essas pessoas. Um judeu, ele não imaginava que ele seria classificado pelo Senhor como aquela geração rebelde que caiu no deserto, mas a palavra de Deus, ela descortina no nosso coração e diz, olha, vocês são exatamente aqueles. Vocês cometem os mesmos erros. A dificuldade de Davi parece ser a nossa dificuldade, né? Davi, ele ao ouvir o profeta Natan, ele julgou toda aquela ilustração e disse, esse homem merece a morte. Ele só não entendeu que era ele. Ele contando a história sobre outra pessoa, ele consegue dizer, essa pessoa está errada. Agora, contar a história sobre a minha vida, ele não consegue dizer, eu estou errado. Natan usa uma ilustração para mostrar, Davi, você cometeu isso, e você mesmo está afirmando que você cometeu isso. Precisamos, meus irmãos, reconhecer o perigo do endurecimento. Esse texto, meus irmãos, e esse é o ponto que nós devemos levar o nosso coração a concluir, esse é o propósito do texto, sermos alertados sobre o perigo do esfriamento. Os versículos-chave são versículos 6 e versículo 14, que nos afirma o quanto nós precisamos perseverar. Não se engane. Você precisa perseverar. Você tem 20 anos de igreja, você precisa perseverar. Você tem 2 anos de igreja, você precisa perseverar. Perseverar em orar, perseverar em adorar, perseverar em ler a palavra, perseverar em andar no temor do Senhor. Essa é a nossa força. O quanto mais rápido nós compreendemos que somos fracos e que dependemos continuamente de buscar a força no Senhor, aí é que nós somos fortes. E quanto nós caminharmos na direção de acharmos que nós somos autossuficientes e fortes, aí está a nossa fraqueza, aí está o passo para a nossa destruição. Precisamos perseverar, meus irmãos, para não cairmos no engano de argumentos do pecado, para não sermos endurecidos, para não destruirmos a nossa vida, para andarmos na comunhão do Senhor, para que a ira do Senhor não se derrame sobre nós e a ira seja exatamente nos apartar da sua presença. Que terrível ira! Ele nos afastar da sua presença. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar.